só para a gente fazer uma... A gente já viu essa parte, mas só para a gente não perder muito, né, o fio da meada, então eu vou reler esse pedaço que nós já vimos. Então, aqui o tibetano diz, né, fala um pouquinho da Era de Aquário, como é que a humanidade vai se estabelecer em grupos, e ele diz assim seu problema é, problema dos novos grupos, né? Estabelecer esse estado de desenvolvimento da personalidade que conduzirá a um viver magnético no plano físico. E aí a gente lembrou que um viver magnético tem muito a ver com o chakra cardíaco, com o chamado fogo solar, ou fogo do coração, com essa qualidade que é típica da alma, que é a atração, o magnetismo, a distribuição. Tá? É uma mudança da polaridade do plexo solar, uma polaridade mais emocional, mais reativa, para uma polaridade no chakra cardíaco, que é mais consciente de atração e de irradiação, né? São esses polos que compõem esse viver magnético, um viver mais consciente, né? O tibetano diz que a lei da alma é a lei da atração, assim como a lei da mônada é a lei da síntese, né? E a lei da personalidade é a lei da ação e reação, a lei kármica, né? Então, a gente vê que é uma meta para nós é esse viver magnético, esse viver a partir do chakra cardíaco. Também por isso é o nosso meio de serviço, de expressão, é através do chakra cardíaco. Estudar as leis da vida, que são as leis da saúde e das corretas relações humanas. A gente vai estudar um pouquinho as leis que o tibetano expressa nesse livro, Cura Esotérica, que é a base desse trabalho. Mas talvez fosse bom a gente também se lembrar que os indianos antigos, né, eles se referem à divindade como através de leis. Então, diferente do nosso olhar que coloca, né, a divindade meio que personificada como um pai, né, que às vezes é rigoroso, às vezes é amoroso, os indianos eles entendem o divino através da sua expressão. E eles dizem que a expressão é através das leis. Percebe que é um olhar mais mental, mais científico, né? Então, eu reconheço que essa divindade se expressa através de leis. E é assim que a gente deve procurar também compreender melhor a relação com esse divino, né? Porque se a gente fica um pouco mais baseado no aspecto emocional, a gente não consegue enxergar essa continuidade. Ora parece que me favorece, ora parece que não, e eu acabo pessoalizando, personificando essa minha relação com o divino. Percebe? Aí deixa de ser uma relação espiritual e passa a ser uma relação emocional. Então é um cuidado que a gente precisa ter, especialmente nós aqui no Ocidente. Desenvolver a continuidade da consciência que abrirá as portas para a vida e dissipará o medo pelo conhecido e pelo que desaparece. Aqui, na verdade, eu acho que é um erro de tradução. É o medo pelo desconhecido e pelo que desaparece, né? O que desaparece? O nosso veículo físico. Então, por que a gente ainda tem tanto medo da morte? Porque a gente não consegue ainda colocar a nossa atenção na consciência. A gente coloca, a gente exemplifica, né? A gente reconhece a nossa vida pelo corpo físico. Então, quando o físico desaparece, naturalmente isso traz medo para a gente. Então, muito importante a gente começar a trabalhar com essa continuidade de consciência. E a gente tem uma oportunidade diária para isso, que é através do nosso sono. Então, quanto mais a gente conseguir, no tempo que o nosso corpo repousa, que a nossa consciência sai do físico e ela transita e habita outros planos e outros níveis, outros subplanos, é muito importante que a gente comece a desenvolver esse olhar para tentar ficar consciente nesse período do sono, ou pelo menos em alguma parte desse período. Pelo exposto do ângulo dos curadores mundiais, anuncia-se uma oportunidade que enfrentam como núcleo ou um dos germes ou sementes da nova civilização e cultura futuras. Personifica o objetivo de todo o seu trabalho e sua contribuição ao trabalho unido dos grupos.
Então, com certeza, a gente está aqui colaborando para a construção de uma nova cultura espiritual, no que tange, claro, a cura. Né? Então, quando a gente reflete sobre isso, quando a gente discute, quando a gente estuda, quando a gente serve dessa maneira, a gente está contribuindo para a construção de uma nova forma de cura, uma nova cultura da cura espiritual ou esotérica, uma cura a partir do nível da alma. Assim, esse também deve ser o nosso serviço. Não apenas executar o serviço em si, mas estarmos conscientes de qual é a nossa contribuição na construção dessa nova cultura. Né? E a gente sabe que uma nova cultura se forma em pequenos grupos, e aí ela vai se expandindo, tomando força, tomando conta, até que ela seja a forma de expressão de uma civilização. E muitas vezes a civilização é o que vai determinar aí a nova cultura por um período de tempo, como tem sido historicamente, se nós formos observar. Né? Então, a gente teve a civilização egípcia, a gente teve a civilização greco-romana, né? A gente teve uma série de civilizações que ditaram aí o ritmo, a cultura mesmo da humanidade ao longo dos tempos. Então, o que a gente está fazendo aqui é um pedacinho, a gente colocar o nosso tijolo dentro da construção dessa cultura espiritual, que um dia será a forma que a civilização vai atuar em relação à cura. Então, é importante também a gente reconhecer o nosso papel nisso. Da mesma forma, podem eliminar a lacuna que existe atualmente na consciência racial entre vida e morte, aquilo que eu falava, né, da continuidade da consciência. Então, essa lacuna, ela é típica da matéria, né, a matéria que separa, né, a nossa matéria dual, tem o dia, a noite, o homem, a mulher, né, a dualidade é uma característica material, não é uma característica espiritual. Tá? Importante também saber disso. Tudo que é dual pode ter, claro, a energia espiritual permeando, mas é essencialmente material. A qualidade espiritual não trabalha com dualidade, sim com unidade, com síntese. Tá? Importante a gente lembrar disso. Assim, enfermos são também qualidades, estados temporários que existem aqui no plano material. Então, ele diz, né, a saber, entre os fisicamente enfermos e internamente sãos, o que ocorre em poucos casos, né, de pessoas evoluídas ou discípulos no mundo e aspirantes avançados. Então, pode ser que pessoas que estão um pouco mais avançadas no caminho, que estão experimentando mesmo períodos pré-iniciáticos, preparações para a iniciação, profundas mudanças na polarização dos chakras, aí pode ser que se expresse fisicamente como doença, mas elas estão muito avançadas no processo de conscientização, de unificação, de despertar. Então, pode acontecer. Tá? Importante também, quando a gente for tratar as pessoas, a gente tentar saber mais ou menos em que período que elas estão. Talvez fosse bom para todos darem uma lida naquele texto que eu enviei no grupo, que fala sobre o estado de consciência dos que procuram cura. É bem interessante e complementar a esse estudo que a gente está fazendo aqui. B, fisicamente sãos e psiquicamente, enfermos, como ocorre por vezes, embora singularmente raros. Então, também é difícil as pessoas que estão psiquicamente enfermos não apresentarem algum tipo de patologia ou enfermidade no corpo físico. Os física e também psicologicamente enfermos e a alma abrangente. Esses casos são frequentes em nossos dias. Então, a maioria das pessoas que chegarão até nós vão apresentar algum tipo de enfermidade no corpo físico ou algum tipo de limitação, talvez não haja ainda alguma enfermidade expressa, mas algum tipo de limitação, e psicologicamente enfermos com a alma ali abrangente. Né? Essa é a maioria das pessoas que a gente vai encontrar. O plano físico e o mundo das almas, devido ao desenvolvimento de um instrumento sadio e à dissipação das causas, cujo efeito no plano físico é a doença.
e atuam como barreiras para a fluência da energia da alma e a introdução da percepção da alma na atividade cerebral. Então, claro, isso aqui nada mais é do que uma dissociação entre alma e personalidade, né? Então, também uma característica que é natural aqui do plano material, né? Essas dicotomias aí. Então, é importante a gente reconhecer que o plano físico, ao mesmo tempo em que ele muitas vezes esconde a realidade da alma, ele vela a realidade da alma, mas ao mesmo tempo ele é a expressão dessa vida da alma. Então a gente também vai saber, a partir de como esse físico se expressa, na maioria das vezes, como é a realidade interna, ou como fazer a ponte desse plano material para realidades mais subjetivas, mas que também são ainda materiais, né? Emocional ou mentalmente falando. Aí ele diz, se a construção dessa ponte ocorre na realidade, trata-se tão somente de um acontecimento afortunado, mas fortuito, e não o resultado de um trabalho planificado conscientemente para construir a ponte. Então, o que ele diz aqui, né? Muitas vezes, a gente vai enxergar nesse mundo aparente, né, essa ponte, essa continuidade ou essa coerência entre os planos. Mas muitas vezes isso é fortuito, ou seja, isso é condicional, também é uma experiência temporária. E não o resultado de um trabalho planificado conscientemente para construir a ponte. O que é? A construção do Antakarana. Então, o que o tibetano quer estimular em nós e quer que nós estimulemos naqueles que vierem nos procurar? A construção consciente do Antakarana, né? Mas a intenção da hierarquia é que os grupos que serão formados depois e que já estão em processos de formação, incluindo este terceiro grupo meu, o grupo de curadores magnéticos, dentro daqueles 10 grupos sementes, podem ajudar nesse processo, se tal for a vontade das partes constituintes. Então, lembrando de novo, né? O nosso objetivo é fornecer os instrumentos, né, as técnicas, as condições para que cada indivíduo construa seu próprio Antakarana. No fim das contas, é a construção do Antakarana, que é o trabalho dos curadores magnéticos, né? É construir essa continuidade de consciência. É fazer os links com o que se apresenta no físico com aquilo que está velado como potencialidade na alma e nos veículos materiais. E aí, obviamente, né, tem que haver uma vontade das partes constituintes, não apenas a nossa. Finalmente, todo iniciado é um curador magnético. Por que todo iniciado é um curador magnético? Porque todo verdadeiro iniciado é aquele que já tem, em grande medida, essa construção do Antakarana. Ou seja, a vida da alma já se expressa em uma boa medida aqui no plano material. Então, o amor da alma já se expressa no seu veículo emocional, né? A luz da alma já se expressa através de suas mentes e palavras. E a vida da alma já se expressa através da sua vida de personalidade. Então, naturalmente, essa pessoa já é um curador, porque a própria vibração dela vai inspirar a cura. E, obviamente, é uma pessoa que já trabalha em grupo, né? Não existe um iniciado que não trabalhe com consciência grupal. Então, naturalmente, o iniciado é um curador magnético. Mesmo que ele não esteja trabalhando especificamente com esse terceiro grupo. Mesmo que ele não seja do segundo raio, né? Mesmo que ele seja do primeiro raio, ele é um curador. Este é o enunciado de uma realidade. Ainda que os membros da hierarquia tenham, cada um, suas funções devidamente designadas e sua atividade planejada, que depende do raio, da raça, da dedicação, há uma atividade que todos eles compartilham. E essa é o poder de curar. Então, um ser que trabalhe, um iniciado ou um mestre de sabedoria que trabalhe no primeiro, no sétimo raio, não importa. É um curador, né? Que ele tem essa ponte construída. Sua habilidade de atuar como curadores magnéticos se expressa de várias maneiras, predominantemente na esfera dos reajustes psicológicos e desembaraços psíquicos, e apenas incidentalmente como resultado
das duas atividades mencionadas, nos processos de cura corporal. Então, obviamente, a aura, a presença magnética de um iniciado, ela vai trazer tamanha clareza que quem está perto se beneficia. Então, ele não precisa falar nada, ele não precisa nem saber que ele é um iniciado, ele não precisa pôr as mãos, ele não precisa conduzir uma meditação. A própria presença de um ser que tem a sua luz construída, né, o seu antakarana estabelecido de fato, ele vai promover em quem está perto esses reajustes psicológicos. Ele vai promover esses desembaraços psíquicos. Como? Trazendo clareza, trazendo luz, trazendo a sua própria presença magnética, que é curativa, né? Então, quem ficava perto do Cristo era curado. Não importa se a doença era física ou emocional, o abarcar áurico do Cristo promovia a cura. É o que a gente sempre diz aqui, né? Quando a gente está estudando algum tema no grupo, especialmente quando a gente está reunido fisicamente, né? Que é uma barreira a menos, mas também aqui enquanto grupo, quando a gente está refletindo, discutindo algum assunto, é claro, a hora que a gente sai da esfera de atuação da alma grupal, muitas vezes a gente não lembra o que a gente falou, ou a gente não tem a mesma clareza a respeito do ensinamento. Isso tudo é a aura grupal, no nosso caso, mas também a aura de um iniciado. Promove essa cura. Tá? Pelo exposto, observação aos leitores que o trabalho de cura realizado pelos membros iniciados da Grande Loja Branca é tríplice. Psicológico, atraindo a alma. Psíquico, liberando a natureza psíquica inferior da ilusão, para que a alma ou psique possa ter pleno domínio, e também físico, né? Então, quando a gente pensa aqui em psíquico, a gente está falando do corpo emocional e mental, né? E também físico como resultado dos ajustes psicológicos e psíquicos internos. Então, naturalmente, quando esse fluxo está estabelecido, o instrumento de resposta físico vai se beneficiar e vai expressar saúde. Essa tríplice atividade curadora está destinada a ser o objetivo de todos os grupos que trabalham como este terceiro grupo, os curadores magnéticos, que é o nosso grupo, que nós nos propusemos, né, a fazer nesse período da nossa encarnação. Assim entrará em atividade externa o esforço hierárquico. Por isso que o tibetano diz que a exteriorização da hierarquia começa a partir dos 10 grupos sementes. Então, quando esses 10 grupos estiverem estabelecidos em diversos lugares, construindo essa cultura espiritual, aí será possível a exteriorização de outros membros da hierarquia, mais internos, né? Iniciados, mais elevados, até os mestres e, num dado momento, a própria consciência do Cristo. Como se observará, meus irmãos, o trabalho dos 3 primeiros grupos, considerando-os como constituintes de uma só unidade, produz um efeito sintético nos 3 mundos e conduz do plano da alma ao plano de expressão externa. Então, a gente percebe que aqui o nosso grupo tem um Dharma ainda mais, eu ia dizer importante, mas não é a palavra adequada, importante, mas talvez potente seja a palavra adequada. Porque esses 3 primeiros grupos são os que mais conseguirão, a partir da sua expressão, que os outros 7 possam se expressar também. Então, é um dever ainda mais motivacional para nós. Então, esse trecho que nós estudamos é do livro Exteriorização da Hierarquia, as páginas 43 a 47 do inglês e 41 a 46 do português. E aí o tibetano conclui aqui: acima de tudo, é preciso se conscientizar do papel do pensamento. Então, qual que é o papel do pensamento nesse processo de cura? O pensamento não cura nem causa as doenças. O pensamento deve ser aplicado durante o processo. Então, a gente vai usar, claro, o pensamento no processo de cura, mas não é o único agente e nem o mais importante. Nesse ponto, muitos grupos e curadores se desorientam. Olha que importante. A mente deve dirigir energia. E essa, por sua vez, a energia, deve causar a superestimulação do cérebro e das células do corpo,
né, quando essa energia é em demasiado ativa a partir do pensamento, né? Trazendo transtornos nervosos e, às vezes, doenças cerebrais. Mas a mente e o pensamento, por si só, não podem causar doença nem mal-estar ao corpo. Então, quando a gente trabalha em excesso, como grupo curador, ou mesmo individualmente, cada um de nós, quando a gente não consegue controlar essa energia mental, né, a nossa mente está muito ativa, a gente pode produzir superestimulação do cérebro e das células cerebrais, o que vai trazer transtornos nervosos, doenças e tudo mais. Mas elas não são em si a causa, né? À medida que a raça aprender a pensar de forma clara e definida, e que as leis do pensamento começarem a controlar a consciência racial, a doença, tal como conhecemos agora, diminuirá. E muitas pessoas alcançarão a integração. O que o tibetano quer dizer com isso? Que hoje, por conta de ainda não termos um controle do pensamento, uma mente concentrada, uma mente responsiva à mente superior, à alma, isso se constitui para a gente hoje como um obstáculo de integração. Mas, no final das contas, é a mente que pode nos auxiliar no processo de construção do Antakarana, né? É a partir dessa mente concreta que é possível a gente alcançar a mente superior. O nosso problema hoje, enquanto raça ariana, enquanto quinta sub-raça, enquanto quinto ramo, é que excessivamente a atividade está na mente concreta e pouca construção com o Antakarana. E aqui o tibetano quer dizer naturalmente que a original causa das doenças está na própria alma. Quando a alma quer promover uma mudança de consciência, a gente já falou sobre isso, aí, a partir do padrão onde ela se encontra, do desenvolvimento dessa psique, né? Psíquico, que engloba mente e emocional, aí a alma cria um ponto de tensão no corpo físico. E é esse ponto de tensão que é o nosso trabalho como curadores, tentar encontrar qual que é o link desse ponto de tensão no físico com o emocional e mental e, principalmente, com qual aspecto da alma que quer se revelar. Tudo bem até aqui? Paulinho, Oi. Fala, para mim ficou meio difícil de compreender isso. Não sei se eu que não estou compreendendo, mas enfim. Claro, por favor. Aqui diz, você acabou de dizer também, que a mente e os pensamentos por si só não produzem a doença Uhum, e que a causadora da doença é a alma, que cria uma crise, não é? uhum. Para atingir seus objetivos. De conscientização. Mas o pensamento não pode ser ou não é uma ferramenta da alma, por exemplo, um pensamento. A gente não ouve o tempo todo que se eu ficar pensando na doença, se eu ficar, eu acabo adoecendo. Uhum, Então eu não entendi essa parte, porque aí logo no primeiro parágrafo, aqui nesse 1, 2, 3, no quarto parágrafo fala isso. Aí depois, no quinto, fala: à medida que a raça aprender a pensar de forma clara e definida, a doença diminuirá. Então, não consegui entender esses dois uhum, parágrafos. Um uhum. fala que o pensamento não causa doença e o outro fala que à medida que a gente aprender a controlar, as doenças cessarão. Fui eu que não entendi? Eu que não estou conseguindo compreender isso? Não, o tibetano às vezes escreve de maneira que para a gente parece incoerente, mas eu penso que cada texto, né, se a gente for, eu sempre digo isso, quando a gente pensa em luz, né, luz é muito abstrato. Ah, então eu vou mentalizar a luz, né? Eu estou mentalizando a luz da alma, mas é importante a gente saber que quando a hierarquia manifesta a luz, é através de ensinamentos. Porque são os ensinamentos que vão promover a mudança de consciência, que no fim das contas é o impacto que a luz exerce na mente, né? Sempre é a possibilidade de enxergar de forma mais abrangente, de forma mais incluindo outras possibilidades, né? Então, muitas vezes o tibetano joga um pouco isso, que é para justamente provocar esse tipo de reflexão e para a gente entender que a alma é paradoxal, né? A personalidade é dual, é uma coisa ou a outra, e a alma é paradoxal. Então, quando ele diz a causa da doença não é a mente,
Porque pode ser uma doença temporária aqui, né? Uma condição, quando a gente diz, o pensamento move energia, então onde estiver somente ali você estará. Então, isso é uma condição temporal material, né? Então, onde eu coloco o meu pensamento, vai estar a minha atenção. Então, se eu ficar pensando numa doença, naturalmente meu corpo vai expressar uma doença. Natural. Mas essa não é a causa real da doença, né? O tibetano procura sempre que a gente enxergue que o agente causador da doença, num ponto mais elevado ainda, é a alma. Então, pode ser que aquele ser esteja enfermo de uma doença no plano físico que está relacionada com um mau funcionamento da sua mente, ainda assim não é essa mente o causador. Ainda assim, o agente causador é a alma. Pode ser que precise primeiro curar essa mente, para depois curar esse físico, ou eu consiga fazer um link entre a doença física, a doença mental, e eu promova essa cura a partir do nível da alma, mas o que ele quer dizer é que a real causadora é sempre a alma. Eu posso, sim, estar envolvido, enublado, com essa mente que está no estado doentio, né, vamos dizer assim, no sentido de, não no sentido dramático da palavra, mas sim no sentido, na polaridade oposta ao que é sadio, ou são, mas ainda assim é a alma que é a causadora. E logo ele diz embaixo, né, a ênfase excessiva da raça, né, da quinta raça ariana, da humanidade, como se encontra hoje, no plano mental, naturalmente obstrui a atividade da alma. Então, se a gente fica fixo na mente concreta, o Antakarana não pode ser construído. À medida em que, a partir dessa mente concreta, a gente vai percebendo as energias da sexta sub, que vai promover essa ponte, né? A construção mesmo no Antakarana, entre a mente concreta e abstrata. Conforme a raça for se desenvolvendo, a gente vai saindo desse quinto ramo, a gente vai entrando no sexto ramo, que me parece que é onde a gente já está hoje, né? Aí a opinião do Paulo. Né? Então, já começa esses movimentos todos de meditação, já começa esses movimentos de filosofia cada vez mais popularizando-se. Né? Aí a gente observa esse sexto ramo atuando, que vai se fortalecendo até que haja a entrada da sexta sub. Aí a gente vai construindo cada vez mais tira o excesso dessa mente concreta e começa a ser um degrau para acessar a mente abstrata. Então, é uma coisa e a outra. Né? Me parece só que a ênfase que o tibetano quer colocar é que sempre o agente causal é a alma, para a gente enxergar, de fato, a alma como agente causador de tudo que a gente ocorre aqui. Talvez a gente ainda esteja sob influência da mente, ou principalmente do emocional, ainda no que tange as doenças, ou também do mundo físico. Mas é para a gente não perder de vista que o causador, o agente causal é sempre a alma. Tá? Então, quando a gente pensa em cura esotérica, o que quer dizer esse esotérico? Quer dizer o causal. Então, quando a gente fala em cura esotérica, a gente vai estar sempre falando de uma cura a partir da alma. Ou, como eu dizia, né? A gente identificar no físico, no emocional e no mental qual que é o link para levar para a alma. E aí a alma estabelecer seu processo de cura, que no fim das contas é muito mais conscientização. Né? Como ele diz aqui em algum dos parágrafos anteriores, quando esse processo está construído, o físico responde naturalmente. Né? É da natureza do nosso corpo físico se curar, se restaurar. Tem essa inteligência inata, instintiva da matéria física, que é a restauração. Né? A gente viu isso no ano passado. Naqueles períodos onde a gente ficou bem restrito com a pandemia, como a qualidade do ar se restaurou, né? Como os rios se tornaram mais puros. É assim com o nosso corpo físico. Existe uma inteligência natural para a cura. Quem obstaculiza, em geral, é o nosso emocional. Aqui também pode ser a mente. Né? Mas o trabalho da alma não é só curar o corpo físico. Né? É promover essa conscientização que naturalmente vai incluir o corpo físico. Não sei se ficou mais claro para você ou mais confuso. Não, o Paulinho, eu acho que então está bem coerente com o que eu costumava falar nas minhas aulas lá na Casa de Jesus. Vamos ver se traduzindo do espiritismo para o esoterismo, tá? Quando eu dizia, por exemplo, que uma criança
ela podia nascer, um espírito, né? Poderia se reencarnar. E é claro que quando um espírito reencarna, ele traz toda uma bagagem genética, né? Dos pais. E aí o que ele tem, o que ele traz em si, na questão genética, é uma predisposição. Então, ele traz uma predisposição para uma determinada doença, por exemplo. Uhum, uhum. Mas, então, ele tem ali todas as possibilidades de desenvolver aquela doença. A família inteira tem aquela doença. Vamos pensar aí num, sei lá, num câncer, por exemplo, né? Um câncer de mama, que a gente, quando vai na ginecologista, ela sempre pergunta: algum câncer de mama na sua família? Irmã, pai, tá, talvez até pai também, né? Mãe, avó, etc, né? Então, um espírito, quando ele reencarna, ele traz em si, no seu corpo físico, uma bagagem genética com uma predisposição. Mas aquela predisposição, aquela doença, será desencadeada ou não pelo espírito, porque no espiritismo a gente fala em espírito, Sim, né? sim, é a mesma coisa. Então, o espírito é que vai desencadear aquela predisposição genética ou não, segundo O seu plano. o plano de vida daquela pessoa, daquela personalidade, né? Então, seria mais ou menos Sim, isso. sim, Então, é isso aí. Então, quer dizer, quem está sempre no comando é a alma. sempre. O Sempre. pensamento, ele pode até ser uma ferramenta, né? E ele é. Mas eu posso, inclusive, no caso, então, pensando nessa questão aí, fazendo uma associação com a predisposição genética, eu posso, então, no caso, por exemplo, pensar numa doença, por exemplo, né? Ou tá sempre com aquilo. Mas se essa doença não está no meu plano de vida, se ela não vai trazer nenhum benefício, vamos dizer assim, para mim, a alma não manifesta, não permite que ela se manifeste. Posso falar isso, então? Pode. Posso pensar dessa forma? Pode. É difícil que, porque a gente precisa pensar não só no físico, né? Também nesse etérico, nesse emocional, nesse mental. E lembrar que quando a gente desencarna, a nossa alma vai passando pelas mortes graduais até ela voltar no seu plano original de consciência. E aí ela tem aquilo que a gente chama de átomo permanente de cada um dos veículos materiais, né? Dos planos físico, emocional e mental, que é como se fosse uma síntese daquilo que ela vivenciou na encarnação passada. Então, a partir dessa síntese, ela vai começar o seu processo de construção dos novos veículos. Isso tudo é muito bem coerente, né? Então, o material genético está muito ligado com o karma familiar, com o karma que ela tem, aquela alma por desenvolver. Então, essa predisposição mental para criar uma doença também está interligada. Então, tudo isso está muito emaranhado dentro de um propósito que é da alma. Então, às vezes, quando a gente densifica, que essa consciência da alma encarna e ela vai agregando matéria, então, antes do nosso corpo físico encarnar, a alma começa o processo de exteriorização. Então, ela pega aquele átomo permanente, mental, e ela começa a agregar energias do plano mental, pensando igual ao nosso corpo físico, né? Que a ciência traz o átomo como a menor matéria, né? Hoje não mais, mas só para ficar mais fácil para a gente entender. É como se a nossa alma começasse a aglutinar, a atrair átomos mentais, vamos dizer assim, para compor esse corpo mental. Aí isso está feito, ela desce mais um pouquinho e faz o mesmo processo no emocional. Aí ela desce para o etérico físico, aí ela começa o processo de aglutinação, aí entra o padrão genético, né? Genes, tudo aquilo que tange ao desenvolvimento físico, mas que obviamente está interligado com os outros planos. E obviamente é sempre sob a vontade da alma. Então, eu possivelmente, se eu tenho uma predisposição para essa doença, aí que você falou, né? Possivelmente a minha mente vai estar ligada a isso, aí eu vou manifestar uma doença, né? Então, foi uma atuação do plano mental? Foi. Mas o motivador, o que está ainda por trás, é a alma, né? E se não for aquele plano, ela vai criar condições para que essa mente viciada quebre esse padrão. Então, aí,
o que poderia vir a causar uma doença, por conta dessa mente white chestnut, a Valéria está aqui com a gente hoje, isso vai quebrar e não vai acontecer. Mas se o plano da alma for modificado, se a consciência for por um plano, que ela não precise passar por aquilo. Então, sempre a gente lembrar, a alma imagina, a alma é sempre o agente causal. Sempre, 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 sempre. Então, a gente pode continuar esse parágrafo aqui, mais esse trechinho. Com relação à parte que desempenha o amor no processo de cura, direi que o amor é a expressão da vida do próprio Deus. Ainda mais se a gente for pensar que a gente vive num sistema solar de segundo raio, que é o amor-sabedoria. Então, sim, né? O amor é a expressão da vida do próprio Deus. O amor é a força de coesão que renova todas as coisas. Gostaria que refletissem sobre essa frase. O amor é tudo o que é. Né? Então, se a gente for pensar, né, em segundo aspecto, né? Então a gente tem um segundo raio, que é o nosso sistema, amor e sabedoria. O segundo aspecto é o aspecto alma. O primeiro aspecto é o aspecto mônada, o espírito. O segundo aspecto é o aspecto alma. E o terceiro aspecto, inteligência ativa ou atividade inteligente, é o que influencia a personalidade. Então, quando a gente pensa em alma, a gente está pensando em segundo raio, a gente está pensando em amor e sabedoria. Então, a natureza da alma é amor. Por mais que não seja uma alma de segundo raio, que seja uma alma de primeiro ou de sétimo, né? Isso não tem problema. Isso vai variar de acordo com o karma, com aquilo que tem de propósito ou dharma de cada raio. Mas, por si só, a alma é segundo aspecto. A alma é segundo raio. A alma é amor e sabedoria. Então, e é uma força de coesão, porque é o segundo raio que atrai. Lembra que a gente falava de magnetismo? É o segundo raio, é o amor que atrai toda a matéria, que torna coeso, que inspira a atividade grupal. É sempre o amor e sabedoria. A principal característica que estabelece a diferença entre a energia da alma e a força da personalidade, tal como se aplica na cura, reside na zona onde se aplique e se expresse o amor. Porque o amor é a qualidade da alma. Tá? Então, se não está tendo amor, não é energia de alma. É energia de personalidade. Se está tendo separatividade, se está tendo crítica, é personalidade, não é alma. A alma é essencialmente coesão, essencialmente unidade, essencialmente amor. Tá? A força da personalidade é emocional, plena de sentimento e emoção. E, quando é empregada, a personalidade é sempre consciente de si mesma como curadora. Ela é o centro dramático do cenário, onde há o curador e aquele que deve ser curado. Então, olha que armadilha, né? Se a gente se enxerga como curador, separado do curado, eu tenho um agente, né? Eu sou o curador. A cura vem através de mim, estou na ilusão. Tá? Porque o agente curador é sempre a alma. O papel, sim, do grupo curador é se conectar como alma e promover o contato, né? Inspirar a alma daquele ser que precisa ser curado para que aquela alma faça o seu papel como curador. Então, se eu me coloco como grupo curador e aquele como que precisa de cura, eu estou trabalhando na ilusão. Eu estou trabalhando na separatividade. Eu posso sim ter energia de alma circulando, eu tenho boa vontade, eu tenho boa intenção. Não estou dizendo nada disso, percebe? Isso tudo está presente, né? Eu não estou vendo o jogo do Corinthians. Eu estou aqui me dedicando para um trabalho de cura. Eu abdiquei de outras coisas para vir aqui. Eu estou imbuído de amor. Eu estou concentrado. Tudo isso, está tudo perfeito, tá? Não estou criticando. Mas é importante que a gente reconheça aqui, como diz o mestre tibetano, se eu enxergo essa dicotomia, eu estou vendo como personalidade. Então, eu preciso que, primeiro, vou me culpar? Não, mais energia emocional. Mas eu preciso aprofundar o meu contato com a alma, eu preciso deixar que a minha mente esteja imersa
na luz da alma, meu emocional no amor da alma, para que eu vá reconhecendo essa unidade. Primeiro no grupo, por isso que a consciência, a gente trabalha tanto com a consciência grupal. É mais fácil a gente reconhecer isso no grupo. Mas é uma etapa, né? Aí eu vou reconhecer com o grupo de emanações, como a gente tem feito aqui. O que é mais fácil, se a gente for pensar em termos de desenvolvimento de consciência, é uma baita oportunidade a gente estar trabalhando no remoto. Porque se a gente estivesse no nosso trabalho às terças-feiras lá no Gael, a gente ia continuar, embora a gente faça a nossa reunião final, onde a gente procura trazer esse grupo de emanações, mas a gente trabalha cada indivíduo. Então, quando a gente enxerga o grupo, seja no decreto ou seja na meditação, é mais fácil, do ponto de vista da consciência, para a gente não personificar tanto. Então, a gente começar a enxergar como grupo de emanações de vida, né? Como grupo de pessoas que vêm para a meditação, como nosso grupo, como alma grupal, como tentar estabelecer um contato com cada alma, mas também com essa alma grupal, do grupo de emanações, né? Esse é o nosso desenvolvimento de consciência. E a gente tem uma baita oportunidade, quando a gente está servindo, como todas as semanas estamos, alguns mais que uma vez por semana, e a gente também que medita todo dia, né? Mas é uma baita oportunidade de desenvolver consciência grupal. A energia da alma atua inconscientemente e é manejada por aqueles que estão em contato com suas próprias almas. E, em consequência, descentralizados. Lembra do autoesquecimento? Eles se encontram fora do cenário. Se for possível empregar essa frase. Dedicados completamente ao amor, atividade e propósito grupais. Aqui, de novo, um paradoxo do tibetano, né? Como é que a alma pode atuar inconscientemente se a alma é a própria consciência? Né? Aqui, de novo, eu penso que pode ser um erro, um problema de tradução. Eu vou até olhar meu original em inglês. Porque me parece aqui que é, de novo, né? Naquele sentido de deixar a intenção de lado, né? Então, ela atua e ela é manejada. Se ela é manejada, ela não pode ser inconsciente, né? Ela é consciente por aqueles que estão em contato com a alma. Então, nós, enquanto grupo curador, procuramos estar em contato com a alma grupal, e aí a gente vai manejar essa energia de amor no sentido de irradiar para que aquele indivíduo construa o seu próprio antakarana, a sua própria ligação com sua alma. E aí, então, a alma faz seu trabalho, a alma do indivíduo, né? Ou do grupo de emanações que vieram em busca do auxílio do grupo. E só mais um trechinho para não ficar tão cansativo para a gente, porque é um ensinamento mais denso, né? As futuras escolas de cura não serão estabelecidas em um futuro próximo, antes de terminar esse século. Então, lembrando que esse livro foi escrito no final da década de 40. Então, antes do século 20, né, não teriam estabelecido essas escolas de cura. No momento, empreendem-se apenas o trabalho preparatório e estabelece-se a base para desenvolvimentos futuros. As coisas não vão tão rapidamente, pois em tais escolas deve-se produzir uma crescente síntese de suas técnicas. E aqui o tibetano dá algumas técnicas para a gente prestar atenção de como era as metas, né, os objetivos que as escolas de cura deveriam trabalhar, né? Talvez possam ainda ser hoje para a gente, mas é importante a gente manter também os olhos abertos, porque aí já se vão 70, quase 80 anos de que isso foi escrito. Então, algumas coisas podem ter se modificado, não na sua síntese, mas na maneira como se apresenta. Então, reajuste e cura psicológicos. Então, a gente vai trabalhar como curadores nisso, a gente já veio falando nisso, né? Então, a própria alma sendo esse agente. A cura magnética, as melhores técnicas alopatas e homeopáticas, das quais não podemos prescindir. Então, é importante, né? Para o nosso trabalho de cura, a gente saber que o nosso trabalho é sempre complementar ao trabalho médico ortodoxo. Ele vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é importante que o tibetano não exclui nem o tratamento alopático e nem o tratamento homeopático. Eu
corroboro, né? Esse pensamento também é o meu, né? Tem horas que é importante a medicação homeopática e tem horas que é importante a medicação alopática, como, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo das vacinas. É importante a gente lançar mão desse tipo de tratamento alopático, mas também é importante a gente usar os tratamentos homeopáticos. Curas cirúrgicas modernas, então a gente vê também que a cirurgia dentro da medicina se desenvolveu muito nesses tempos para cá. Eletroterapia, não tão. Conheço algumas pessoas que trabalham com eletroterapia, mas me parece que ainda um pouco distante disso do que a gente pensa como cura esotérica. Mas vale a pena a gente pesquisar, como grupo curadores, tentar reconhecer movimentos em que a eletroterapia pode estar se desenvolvendo, e aí é importante a gente vitalizar esses grupos ou indivíduos que trabalham dessa forma, para que isso vá ganhando corpo. Hidroterapia também tem um movimento. Curas pela cor, som e radiação. Então, a gente tem aí a cromoterapia, né? A gente tem técnicas curativas, concertos de cura, né? A Beth, eu sei que apoia vários movimentos desses. Então, também é bem legal. Tem pessoas que a gente conhece que têm trabalhado nesse sentido. Talvez não com essa consciência, mas são movimentos e devem ser observados. Medicina preventiva está crescendo muito, 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 principalmente nos últimos 20 anos. Práticas essenciais de osteopatia e quiropraxia também. Neurologia e psiquiatria científicas também vemos um grande desenvolvimento na medicina. Cura das obsessões e enfermidades mentais. Então, a gente também vê um movimento aí, né? As próprias terapias alternativas, terapia floral, aromaterapia, trabalhando nisso, né? Além em unidade com psiquiatras e neuros. Cuidado com os olhos e ouvidos, isso ainda me parece um pouco abstrato. O que será que o tibetano quer dizer com isso? Né? São só os olhos e ouvidos físicos? Não sei. Talvez valesse a pena a gente dedicar um tempo mais para refletir sobre isso. Cultura da voz, um definido agente de cura, também muito legal isso. Né? Cura pela mente e pela fé, olha que legal. Né? Aí tem muito que a gente vive, esse boom de pensamentos positivos, mantras, né, muitos movimentos que, embora a gente saiba que estejam ainda bastante no plano emocional, mas olha como é legal, né? Porque o ocultista, ele tem uma mania, né, um germen da separatividade, de, isso não serve, isso aqui, né, não é esotérico, é só isso. Olha como o tibetano não tem essa visão, né? Então, como é importante a gente reconhecer dentro de todos esses movimentos aquilo que a gente pode vivificar, né? Seria um erro também se a gente ficasse só na superfície. Mas como é importante a gente, aqui pode estar uma pista, né? E a gente abranger o nosso olhar e aí a gente vitalizar tudo aquilo que pode constituir na construção do Takarana. E aqui, naturalmente, né? Alinhamento e contato com a alma. Então, não é por acaso também que o tibetano coloca, né, nessa sequência aqui, né? Então, naturalmente, a gente está pensando aqui em humanidade. Então, um alinhamento e contato com a alma, naturalmente, enquanto humanidade, hoje, tal qual nós encontramos, é o último estágio. Mas, muitos movimentos também, né? Pró-meditação, muito promovendo o mindfulness, que não tem tanto a ver com a meditação no sentido de alinhamento, contato com a alma, mas tem no sentido da atenção plena, do desenvolver a mente, aí a mente atenta, a tendência dela é se aprofundar na meditação, aí meditação naturalmente é alma, naturalmente é ideia, naturalmente é significado. Então aí sim, né, por mais que tenham outros nomes, aí a gente vai conseguindo esse contato com a alma. E só para a gente finalizar aqui, ou a gente já vai entrar num outro tópico, é melhor a gente deixar para a semana que vem. Eu acho que aqui, né, já são 9h10, eu acho que já todo mundo, embora hoje tenha sido feriado, né, eu acho que já está bom pelo dia de hoje. Então, a gente começa na semana que vem o trabalho do curador e dos grupos de cura. Então, desculpa, só vou ler esse primeiro parágrafo que é importante. O trabalho do curador e dos grupos de cura, portanto, será complementar ao tratamento ortodoxo. Os resultados deverão ser cuidadosamente observados e registrados por ambas as partes,
Então, olha que sonho, né? Quando a gente puder, num futuro próximo, aí a gente espera, ter um médico trabalhando conosco, né? A gente vai atender uma pessoa que ela está ali sob tratamento médico ortodoxo, mas também está sob tratamento de cura esotérico, e a gente poder caminhar juntos, né? Olha que sonho isso, que tomara que se realize aí num momento não tão longínquo, né? Para isso a gente precisa ter médicos que enxerguem também com esse olhar da complementaridade. E é importante que a gente, enquanto isso não existe, que a gente como curadores reconheçamos o papel do médico, né? Então, se eles ainda não conseguem reconhecer o nosso, que a gente deu o primeiro passo. Então, que a gente reconheça o papel dos médicos, o papel ortodoxo, e que a gente pode ser complementar ao deles. Qualquer grupo que se forme para curas deve trabalhar de acordo com certa e determinada política. Eu dou aqui algumas sugestões essenciais para o êxito desse trabalho. Então, aqui eu vou deixar para a semana que vem, porque são 3, 4, deixa eu ver aqui, mais 5, 6 pontos aqui, 6 políticas que o tibetano fala, e naturalmente são 6 que ele coloca, né? 6 as regras de cura. Então, aqui é uma síntese dessas regras que depois ele trata melhor no livro. Tudo bem? Até aqui? Muito bom, Paulinho. Obrigada, viu? Bom, Imagina. Tudo bem. Então, tá bom. Esclarecedor. Muito obrigada. Imagina.